Opa! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vocês já sabem que sempre quando eu apareço por aqui é para trazer um pouquinho de alegria, diversão. Infelizmente, esse fim de semana a gente teve a triste notícia que o nosso grande Silvio Santos nos deixou. E eu até pensei em tentar preparar um programa falando sobre a vida dele e outras coisas, mas convenhamos que isso todas as emissoras já fez esse fim de semana e como a gente não estava esperando, eu não preparei nada, então eu acho que seria talvez um pouco mais interessante, já que nesses mais de 60 episódios do nosso programa aqui no Super Canal, a gente sempre vira e mexe, vez ou outra, a gente trazia alguma coisa interessante de Silvio Santos. Então a gente fez uma pequena coletânea mostrando alguns bons momentos, engraçados momentos do nosso Rei dos Domingos, Silvio Santos. Então espero que vocês curtam, se divirtam. Essa é a nossa singela homenagem para o Cenoura Bravanel. Opa! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Se você é dos anos 80 e 90, com certeza deve ter alguma lembrança do nosso tempo, que hoje em dia sim daria a maior treta e polêmica. Afinal, atualmente é comum notícias envolvendo coisas como racismo, gordofobia, homofobia, transfobia, assédio, bullying e etc. O programa de hoje separou alguns fatos das antigas que hoje em dia daria o maior BO, como por exemplo a diferença do poste da mulher grávida e do bambu. Santa Catarina, catarinense. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não sei. O bambu, não, é o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo. O poste da luz em cima, tá certo. A mulher da luz embaixo. E o bambu? Suja, sem vergonha, sem vergonha. Quem diria que o nosso rei dos memes, Silvio Santos, ia cair na velha armadilha do bambu, ao vivo e em rede nacional. Mas depois desse dia, contrariando a regra do seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Silvio Santos guardou esse momento com sede de vingança, até que um dia... Agora eu vou fazer uma pra você, quero ver se você sabe. Qual é a diferença do poste da mulher grávida e do bambu? Você sabe? Não sabe? Nem quero saber. Não, mas eu te explico. A diferença do poste da mulher grávida e do bambu. É que o poste é gordo, a mulher grávida fica barriguda e o bambu é fino? Não. Nada disso, é que o poste, você conhece o poste? O poste dá a luz pra cima. Ah! A mulher dá a luz pra baixo. Não, credo. Não, claro. Não. A gente dá a luz na maca. Não, na maca não. O poste dá a luz pra cima. A mulher dá a luz pra baixo. Pronto. E o bambu? Ah, o bambu? O bambu eu sei. Do Silvio Santos a gente espera tudo, até mesmo porque ele nunca teve limite. Eu até digo que ele ainda não foi preso e teve seus programas censurados, porque na minha opinião ele é o rei da TV brasileira. Um rei safadão? Sim, mas indiscutivelmente ele é o rei. A Patrícia não tá, ele aproveita, né? Não tem nada! Não tem nada! Durante 12 anos, de 1984 a 1996, o SBT exibia todos os domingos um dos quadros mais legais da TV brasileira, A Porta da Esperança. No programa Silvio Santos, tem A Porta da Esperança. Tudo o que você quiser, tudo o que você precisar, qualquer pedido, qualquer desejo.
A emoção feliz de ver o seu pedido atendido na Porta da Esperança. Bom, se você não é da época, eu vou fazer um breve resumo. A Porta da Esperança era um quadro em que as pessoas comuns mandavam cartas para o programa e nessas cartas você contava qual era o seu sonho, que podia ser qualquer coisa, um brinquedo, conhecer famosos, eletrodoméstico, encontrar um parente desaparecido, podia ser qualquer coisa que você quisesse. Como é que funcionava? O Silvio Santos chamava o convidado e contava a história da pessoa, qual era o seu desejo, e aí se alguma empresa quisesse realizar o sonho do convidado, quando abrisse as portas da esperança, estava lá o pedido e alguém, representante da empresa, que já aproveitava e fazia ali aquele comercial ao vivo no programa falando sobre a sua marca. Vamos ver se ele consegue ganhar a filmadora e o vídeo. Vamos abrir as portas da esperança. Você trabalha onde, hein, Hamilton? Eu trabalho na TV Paulista. Nós trabalhamos com TVs, sons, vídeo, filmadoras, tanto novos como usados. Sim. Onde o nosso forte realmente é filmadoras e videocassetes. Olha, Hamilton, muito prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Amélia, meus parabéns pelo seu trabalho, tá vendo? Meus parabéns. Continue assim. Pois é, mas nem sempre o pedido era realizado, não. Às vezes a pessoa pedia algo mirabolante, alguma coisa mais difícil, a porta abria e tá vazia. Para fazer trilhas planas. Tá bom. Vamos abrir as portas da esperança. Bem, a Porta da Esperança por mais de uma década alegrou muitas pessoas, mas de toda essa trajetória, uma das mais belas histórias de um pedido que foi realizado foi do seu Antônio. Bota uma foto do seu Antônio aí. Olha só que velhinho mais simpático. Eu queria até nesse momento quebrar o protocolo desse programa e pedir uma música bem bonitinha para esse momento, porque merece. O que vocês acham que esse moço pediu? Um plano de saúde? Uma coleção de moletons para ele dormir bem quentinho? Um Fusca? Não, eu não vou nem contar. Eu vou deixar vocês mesmos assistir quais foram os pedidos do seu Antônio. Um televisor, um vídeo e um Pronô, umas fitas Pronô. Nada, né? Ia pedir o vídeo, tudo bem, a televisão, tudo bem, mas as fitas... As fitas, claro, porque vamos abrir as portas da esperança. Deve ser o que? Francesa? Não, é americana. Americana? Essa é americana. Olha aí, ó. O que você acha? Aqui, ó, olha essa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Vixe Maria! Tô feito da vida, Silvio. Não, tá, não. Não, essa aqui é... essa aqui? Essa é espetacular. Gente, vou falar aqui, não tem pra Rambo, Braddock, não existe no planeta Terra um homem mais corajoso e destemido que o seu Antônio. Não, porque na época das locadoras, quando a gente resolvia alugar uma fita dessas, a gente chegava na locadora igual um criminoso, disfarçado, com medo danado de alguém reconhecer a gente lá na seção proibida para menores, e fora isso, geralmente a gente pegava a fita e misturava outros filmes aleatórios no meio, cagando de medo para a moça da recepção não falar o nome do filme em voz alta para sacanear. A nossa geração tinha receio de ir na locadora alugar um filme adulto, nós, os Nutellas da época, mas o seu Antônio, o macho alfa, um dos maiores de todos os tempos, destemido, foi num programa de TV ao vivo, levou a esposa e, sem vergonha de ser feliz, pediu na Porta da Esperança uma TV, um vídeo e uns Pronô. Uma salva de palmas para essa lenda, o seu Antônio. Se você ficou curioso para saber, só por caráter de curiosidade mesmo, recentemente o próprio seu Antônio reapareceu mais vivo do que nunca em uma homenagem de lembrança da história do SBT e ainda com todas as fitas que ganhou na época. Vida longa pro seu Antônio! Outra empresa que também acabou se dando bem foi a Netflix. Em 2015, na época, o Silvio Santos, apresentando um dos seus programas, disse que tinha perdido o interesse pela TV e que na casa dele só assistia Netflix. E pela propaganda gratuita, o apresentador pediu até um mês de assinatura grátis. Mas o dono da Netflix, que não é bobo nem nada, acabou aproveitando a generosidade do dono do baú e deu bem mais que esse brinde.
dormi cedo, eu não vejo televisão, eu só vejo cinema. Não, eu tô vendo uma série muito boa. Qual? Já viu a série Bíblia? Bíblia. Espetacular, grande produção. É Netflix. Na Netflix? Netflix. Eu gosto das Se histórias. você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. Olha. A mensalidade é de R$18,90, creio eu, e os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um mês de graça. Mas você então tá... Oi, Silvio. I've been watching you. I know you want a free month of Netflix, but how about a free lifetime instead? And while we're at it, I've got a recommendation for you. House of Cards. Not quite the Bible, but I think you're gonna love House of Cards. Pois é, se o tema é marketing e virar notícia, é claro que enquadramos na política do quem não é visto, não é lembrado. E isso ninguém faz melhor que o senhor Abravanel. O programa de hoje separou 4 momentos inusitados que o Silvio Santos causou e virou notícia. Hoje em dia, uma nova maneira de redefinir as notícias falsas fabricadas em tempo de internet ganhou o nome de fake news. Pois é, as notícias falsas têm um efeito avassalador. Uma notícia mentirosa bem contada pode até enganar muitas pessoas desinformadas. E uma das maiores fake news envolvendo o Silvio Santos surgiu lá em 1971 e, por incrível que pareça, foi ideia dele. Mas antes disso, eu preciso contar para vocês como tudo isso aconteceu. Nos anos 60, a revista paulista Melodias trazia celebridades musicais da televisão, notícias e entretenimento em suas páginas. Nessa época, o Silvio Santos também fazia muito sucesso na Rede Globo e por isso sempre estampava a capa dessa revista devido ao seu sucesso. Bem, mas nos anos 70, a Melodias já não vendia tanto devido à concorrência com outras revistas e também não tinha o mesmo prestígio do início. Nessa época, o diretor da revista, Plácido Manaia Nunes, amigo pessoal de Silvio Santos, acabou reclamando e comentando com um amigo que a revista precisava se reerguer. E foi aí que o Silvio Santos deu a ideia da capa da revista mais comentada dos anos 70. O furo de reportagem trazia na capa uma bomba, afirmando e mostrando o apresentador careca com o título "Silvio Santos é careca, fez plástica e não é casado". Pois é, essa fake news enganou muitas pessoas por décadas e muita gente até hoje acredita que o Silvio Santos usa peruca ou fez implantes. Mas isso foi uma fake news da época, ideia do próprio Silvio Santos, que encomendou uma montagem dele careca para ajudar o dono da revista que não ia bem financeiramente. A ideia deu tão certo que a revista vendeu 500 mil de exemplares. Fato esse confirmado pelo Gugu em 2013 e recentemente também pelo apresentador Ratinho. Eu acho que fez, o sim. Silvio, se eu vou contar a história, talvez o público em casa queira saber a história do Silvio, por que dizem que o Silvio Santos é careca. Sim. O Silvio Santos tinha um amigo que estava numa situação financeira, o nome da revista Melodias. Revista Melodias. Ele, pra vender revista, ele tirou uma foto com essa foto. Essa foto era com um chapéu de palhaço. Essa foto. Ele tirou essa foto para vender revista do cara. Olha e ela só, na manchete era o bem seguinte: bolado, hein? como o Silvio Santos era o cara mais famoso da época, que continua sendo, né? Silvio Santos é careca. Então, foi o dia que o cara vendeu 1 milhão de revistas e salvou a situação financeira do cara. Já que eu falei da expressão fake news, muito usada na era da informática, uma gíria também ganhou muito destaque, que é conhecida como trollagem. Essa gíria cabe ao ato de alguém tentar enganar de brincadeira. Partida do contexto da palavra troll, que mais ou menos traduzindo quer dizer alguém que com algum comportamento consiga fazer com que outra pessoa caia nas suas armações. Se juntar a palavra trollagem com fake news, dá a capa da revista Contigo de 2003. Essa história deu o que falar lá nos anos 2000 e rendeu muitas manchetes de jornais. Na época, em entrevista por telefone, a jornalista Ana Carolina Soares, da revista Contigo, ao indagar o apresentador Silvio Santos sobre uma possível aposentadoria, na época ele com 72 anos,
surpreendeu a moça dizendo que no ano anterior tinha ido ao Medical Center em Miami e lá, depois de fazer alguns exames, eles declararam que ele tinha apenas 6 anos de vida. O diagnóstico informava que ele tinha um problema gravíssimo nas artérias do coração e que daí em diante ele precisava só de repouso total. Além disso, o apresentador ainda botou mais lenha na fogueira e afirmou que venderia o SBT para o Boni e para a Televisa do México, dizendo que tinha pedido 1 bilhão para se desfazer do SBT. Essa notícia rendeu, mas no fim foi uma bela trollagem de Silvio Santos, que se divertiu com a brincadeira e mais uma vez ele virou notícia. Outra vez que o Silvio Santos virou notícia foi em 1989 com a sua candidatura à presidência da República. Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. Agora o povo está contente, já temos em quem votar. É o 26, é o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. É o 26, é o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e o Brasil ganhou 26. Mas pensa numa confusão. Um ano antes da eleição de 1989, o Silvio Santos já vinha sendo assediado e gravou um programa dizendo que nunca seria candidato. E agora resolveram dizer que o Silvio Santos vai ser político. Não vai. Não vai. Não vai. E se o Silvio Santos um dia for candidato a qualquer cargo eletivo, e se o Silvio Santos apontar qualquer um para as eleições, não votem no Silvio Santos, nem votem em quem ele apontar, porque o Silvio Santos está tapeando vocês. O Silvio Santos está enganando vocês. O Silvio Santos não quer ser político, o Silvio Santos não vai ser político e o Silvio Santos não vai apontar ninguém para presidente da República. Pois é, mas vale lembrar que a eleição de 1989 seria marcada historicamente por ser a primeira eleição direta para presidente da República após o fim da ditadura militar, que no período de 1964 a 85, todos os presidentes foram eleitos em votações indiretas, ou seja, sem o voto do povo. Talvez por esse motivo, o Silvio Santos, sabendo da sua popularidade, resolveu aceitar o convite a disputar as eleições de 89. Mas foi aí que começou toda a confusão. No início, o Silvio Santos nem era candidato e já aparecia nas pesquisas e liderava. E foi aí que o partido PFL, que tinha como candidato Aureliano Chaves, com menos de 1% das intenções de voto, tentou colocar Silvio Santos para disputar pelo partido. Mas no fim, o candidato do PFL não quis renunciar para a entrada de Silvio Santos e o jeito foi ele, em plena campanha, faltando poucos dias para a eleição, tentar se filiar ao PMB, substituindo o candidato Armando Correia. O negócio foi tão em cima da hora que nem daria para colocar o nome de Silvio Santos na cédula. E para votar no apresentador, você precisaria votar no nome do outro candidato anterior. A maior dificuldade minha é que o meu nome não aparece na cédula. Vocês que desejam votar em mim não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula, que está a cédula. Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Porque 26 é o Silvio Santos. E podem acreditar, o Silvio Santos vai lutar por vocês. Pois é, com uma campanha totalmente confusa, com 22 candidatos à presidência, Silvio Santos disparado nas pesquisas e nos bastidores, denúncias de irregularidades do partido e argumentos sobre o apresentador não ter se afastado das suas atividades na televisão e ainda usar desse benefício para sua própria campanha. E aí, o caminho de Silvio Santos rumo à presidência acabou chegando ao fim. Silvio Santos não é candidato. Por unanimidade, o TSE acaba de indeferir o registro da candidatura dele. O tribunal concluiu que, apesar de não exercer cargo de direção dentro da emissora,
É Silvio Santos quem manda no SBT. Outra decisão do tribunal. O PMB está extinto. O partido não cumpriu as 9 convenções regionais, não realizou as 9 convenções regionais, a que teria direito ao registro provisório. A cobertura completa você vai ver ainda nessa edição. Voltamos ao Rio com ele aqui. Assim terminou a campanha de Silvio Santos à presidência de 1989, que terminou com Fernando Collor de Mello eleito como o mais jovem presidente da República. Mais uma vez que o Silvio Santos virou notícia foi no sequestro da sua filha número 4, Patrícia Bravanel, em 2001. E olha que história maluca. Na época, a Patrícia foi sequestrada na porta de casa quando ia para a faculdade. E depois de uma semana no cativeiro, foi liberada após o pagamento de 500 mil de resgate. E aí começou uma caçada a Fernando Dutra Pinto, o grande mentor desse sequestro, que acabou em perseguição, 2 policiais mortos e um novo sequestro. Que matou 2 investigadores e escapou da perseguição de mais de 100 policiais. A negociação envolve até o governador do estado e termina depois de quase 8 horas de muita tensão. No Jornal Nacional, todos os detalhes do dia de cão em São Paulo. Como o cenário do crime estava desprotegido. Quem é Fernando Dutra Pinto? E como o Brasil e o mundo acompanharam cada segundo dessa história. Você vai ver também. Essa história do sequestro realmente é uma parte triste da história do Silvio Santos. Quando a gente fala em Silvio Santos, não tem lugar para isso. Afinal, são quase 60 anos de comunicação e, sem dúvidas, ele trouxe mais alegrias e bons momentos em toda a sua trajetória. Para mim, sem dúvida, ele é o maior marqueteiro e criador de notícias da TV brasileira. Ele sabe bem o que é entretenimento e o que causa repercussão, e muitas das vezes até parece que ele cria a situação sabendo que vai virar notícia. Então, para finalizar esse programa, eu separei 5 momentos que o apresentador sabia que era grande a possibilidade de dar algo errado e ele quis fazer. E a máquina de momentos inusitados de Silvio Santos vem lá dos anos 90, que é o saudoso programa Topa Tudo por Dinheiro. Para começar o nosso Top 5, eu avisei que vai dar merda. Já avisei que vai dar merda. Em quinto lugar, a prova do tobogã do Topa Tudo por Dinheiro. Nessa prova, os participantes desciam num tobogã escorregando com uma bandeja e algumas taças e vencia quem derramasse menos líquido. No caso, isso tinha tudo para dar errado. Mas é claro que o Silvio Santos tentou, mas dessa vez não deu. Mas ele tentou. Assim, a esposa de vocês, como eu estou fazendo nela, não podem fazer. Não podem fazer. Coloca o tapete assim, coloca o tapete, senta direitinha, olhando pra frente, não olha. Não, você que senta. Não, eu vou dar a bandeja pra ela, vai segurar a bandeja agora, eu não vou deixar ela largar a bandeja. Ai, 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 ai. Em quarto lugar, a prova do burrinho, uma das provas do programa que o participante precisava, montado num burrinho, andar pelo palco e a esposa precisava de longe, em cima de uma escada, acertar o chapéu na cabeça do marido. E é claro que o apresentador fez questão de mostrar suas técnicas de montaria. Aqui nessa marca, a esposa fica ao lado do marido e termina o tempo. Então, o que o marido tem que fazer é pura e simplesmente subir no burrinho. Oi! 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 Eu sabia que eu me dava bem com o burrinho. Em terceiro lugar, a prova do tapete. Nessa prova, o participante tinha que caminhar sobre um tapete e chegar numa corda para puxar e badalar um sino. Porém, várias pessoas ficavam na parte de baixo puxando o tapete para um lado e para o outro para dificultar o caminho dos participantes. E aí, é claro que o Silvio Santos quis mostrar todas as suas habilidades e a gente já imagina o que aconteceu. Em segundo lugar, a prova do box de travesseiro. Um participante vendado
tinha que se defender e atacar os outros participantes num ringue, tudo na base da travesseirada. E adivinha quem foi lá para mostrar como era feita essa prova? E em primeiríssimo lugar, a prova do tanque. Nessa prova, o participante sentaria numa tábua em cima de um tanque cheio de água. E aí, dependia da sua sorte. Com um envelope na mão, o participante abria, se desse prêmio, ele levava o prêmio. Agora, se desse água, ele era derrubado na água. E adivinha quem quis explicar na prática como era feita essa prova? Ele mesmo, Silvio Santos. Aqui, tem que sentar aqui. Mas bom, agora eu estou experimentando. Eu estou experimentando a tábua. Eu estou experimentando a tábua. Nós fazemos a brincadeira com a outra equipe que será contratada na nossa fábrica de cenários, tá certo? Bem, mas enquanto isto é incrível. Ó, para falar de Silvio Santos, nem poderia ser só um programa. Teria que ser uma série, um filme, mas como o nosso programa é curto, o nosso tempo já está acabando, então eu vou ficando por aqui com a nossa singela homenagem ao Homem do Baú.